meus desejos possam ser mais e mais os teus. Nunca o meu coração se esfrie, nunca me deixes cair. Faze-me ser somente teu. Abba, Pai, faz-me ser somente teu. Meus desejos possam ser mais e mais os teus. Coração se esfrie, nunca me deixes cair. Abba, Pai, faz-me ser somente teu. Cumprimento a todos com a paz de Deus, um bom dia. Nesta manhã eu tenho 4 convidados que desafiei a partilharem as bem-aventuranças que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Eu vou apresentá-los aqui perto de mim, irmão Rui Mineiro, depois irmão Manuel Fadista, também irmão Sérgio Vieira e irmão Cassoma. Ambos são cooperadores da igreja, ministram regularmente na igreja, tanto aqui ao Verco como nas demais congregações que nós temos, e tem sido uma bênção no trabalho que têm realizado para Deus e também para a igreja. Eu acredito neste dia, será de manhã e à tarde, também serão de bênção. Então eu desafiei-os de uma forma muito prática a falarem sobre as bem-aventuranças, o ensino de Jesus que está enquadrado no primeiro grande ensino de Jesus, que foi o Sermão do Monte. Jesus tinha iniciado o seu ministério, ele já tinha sido batizado, ele já tinha sido tentado no deserto pelo diabo, e ele agora estava a iniciar o seu ministério, e iniciou o seu ministério com este grande ensino, o ensino do Sermão do Monte. As bem-aventuranças falam acerca daqueles que são felizes por receberem o reino de Deus na sua vida, no seu coração. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Neste ensino do Sermão do Monte, Jesus ele trouxe os valores e os princípios dos céus para as nossas vidas, para as vidas daqueles que recebem este reino. Então este ensino do Sermão do Monte é muito importante, e nós vamos falar então da primeira parte deste ensino do Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças. Então no capítulo 5, no versículo 1, diz o seguinte: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então aqui começa o grande ensino de Jesus, o primeiro grande ensinamento de Jesus, pelas bem-aventuranças. E eu quero pedir ao irmão Rui Mineiro para falar sobre a primeira bem-aventurança. Versículo 3 diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É isso mesmo, não é? É isso mesmo.
E antes de mais também poder dirigir a todos vós com muito bom dia e a paz de Deus a todos vós também. E é bom esta partilha entre nós, faz recordar já chamado bons velhos tempos, em que aqui estávamos todos juntos e podíamos também conversar entre nós e partilharmos desta forma fantástica que é podermos falar das coisas de Deus entre nós também, não é? Então, bem-aja esta iniciativa também, Pastor Miguel. Muito bem, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro que tudo, a multidão era muita que seguia o Senhor Jesus, não é? E ele já, aquela multidão que neste relato aqui está retratado, era uma multidão que já não cabia dentro das sinagogas, não é? Não seria possível dentro de uma sinagoga, que era onde ele também ensinava. E daí ele ter-se sentado, subir ao monte, sentar-se e ensinar. Ensinar não somente aos seus discípulos, que estavam presentes, e a toda aquela multidão que ele disse fazia em torno do Senhor, para o escutar, mas também ensinar-nos a todos nós neste dia de hoje. E o Senhor continua querendo nos dar este ensinamento também. A todo aquele que tem desejo e anseio de saber mais sobre Deus, Deus quer nos ensinar ainda no dia de hoje. Amém? Então, uma das questões importantes que eu gostaria de poder deixar claro era que Jesus, naquele momento, era o grande representante de Deus na Terra. E estas palavras serem tão importantes para todo aquele que quer conhecer Deus. Porque pode escutá-los na primeira pessoa. Porque quem vê Jesus vê o Pai. Então podemos escutar na primeira pessoa as palavras de Deus para cada um de nós nos dias de hoje, Manel, exatamente. Posto isto, eu creio também que, independentemente das confissões religiosas, independentemente da crença individual de cada um que nos escuta, quem quer que já conheça a Deus ou não, aquele que se atrever a ler o Sermão do Monte, creio que em alguma parte se irá rever e creio seguramente, tenho a plena certeza, que irá entender e concordar, inclusive, com estas palavras maravilhosas que o Senhor Jesus nos deixou. Okay? Então, quem são os pobres de espírito? Seria a primeira questão que eu colocaria. Para Jesus, os pobres de espírito são aqueles que são humildes. Os pobres de espírito são aqueles que se conhecem a si mesmo, se encontram consigo mesmo, e são aqueles que estão convictos dos seus próprios pecados também. Okay? Aqueles a quem Deus concedeu aquele primeiro perdão, como já aconteceu comigo e já aconteceu com todos vós. Todos aqueles que... Rui, estás-me a dizer que são aqueles que reconhecem os seus próprios defeitos. Os seus próprios defeitos. Uma das características de alguém que é humilde é conhecer aquilo que também não tem de certo, não é? A vaidade e o orgulho mostram-nos só aquilo que fazemos de bem, a humildade faz-nos reconhecer aquilo que temos de errado, não é? Sermos humildes é isso mesmo, é percebermos... não é só as nossas virtudes, até porque de virtudes temos muito pouco, não é? Mas acima de tudo reconhecer as nossas incapacidades, os nossos erros, os nossos defeitos. Esses são os pobres de espírito para o Senhor, ok? Conhecermos a nós mesmos. Aquele primeiro perdão que era aquilo que eu estava a falar, que é o privilégio que o Senhor nos deu de um dia nós reconhecermos que estávamos errados e pedirmos perdão a Ele, não só ao próximo, mas acima de tudo a Deus. Okay? Então, esse é um pobre de espírito, é aquele que também depende não somente dos seus bens materiais, porque esta pobreza que aqui está retratada não se trata de uma pobreza material, mas de uma pobreza espiritual. É aquele que consegue chegar ao ponto de dizer pouco ou nada espiritualmente eu tenho em mim. Eu careço dessa espiritualidade, eu busco algo. Por isso é que muitas das pessoas que estão perdidas e ainda não conhecem o Senhor, parte dos seus testemunhos dizem sentir um vazio. Podiam preencher com tudo material, mas há um vazio, porque o vazio era o vazio espiritual, era a ausência de Deus no seu interior. Por isso é que esse vazio permanecia ad eterno, não é? Então eles têm consciência do seu orgulho, é reconhecer que têm consciência da sua arrogância de espírito, que estão convencidos da sua vaidade e da sua sede, muitas vezes de honra prestada pelos homens,
que é uma coisa errada. É reconhecer tudo isto, é conseguirmos chegar ao ponto de percebermos que tudo isto é errado na nossa vida, ok? Sabermos muitas vezes que possuímos ódio, que possuímos inveja, ciúmes, vingança, ira. O que aconteceu com todos aqueles que estão longe de Deus? Porque isso que preenche todo aquele que está longe do Senhor, não é? Estar consciente de que ofende a Deus e ofende ao próximo. Quando chegamos ao ponto de percebermos e termos esta consciência que ofendemos ao próximo com as nossas palavras e atitudes e que ofendemos a Deus por essa forma também, é percebermos que chegamos à pobreza de espírito. Não é? Tal como diz lá em Efésios 4, 24 e 30, entristecendo o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos bem, porque Efésios mostra como é que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, a pobreza de espírito é quando nós, inclusive, entristecemos o Espírito Santo de Deus. Não é? O pobre de espírito é aquele que agora tem plena consciência do seu erro e o seu sentimento de impotência em conseguir reparar esse mesmo erro. Ok, o que é que isto significa? O que é que eu quero dizer com isto? É quando chegas àquele ponto que diz assim, ok, eu já percebi que estou errado, e agora como é que eu posso recuperar isto? Como é que eu posso restaurar isto? Porque este verdadeiro arrependimento é só na presença do Senhor e com o poder do Senhor e com a ajuda de Deus é que nós podemos vir a restaurar e a restabelecer este contacto e este perdão, não é? Jesus ensina-nos sobre esta total carência espiritual e esta miséria desesperadora, e é mesmo miséria desesperadora que nós chegamos, porque não se trata de bens materiais, não consegues recuperar nada comprando nada, mas é esta ausência absoluta de Deus que nos faz levar e ligar àquilo que o nosso irmão pastor na quarta-feira passada e na nossa última partilha online que nós gravámos, tanto se dizia naquela passagem de Lucas 15 do filho pródigo, um filho que quis fazer a sua vontade, o seu querer, se afastou do pai, pôde provar esta miséria espiritual, fruto dos seus quereres e da sua orientação, convicto que ia bem, porque para ele, seguramente, ele estava convicto naquela altura, que era aquela a direção para a sua vida, não é? Mas há ali um volte-face, há ali um clique que acontece, em que a palavra do Senhor diz lá no versículo 17, que diz, então, caindo em si, é aqui que nos tornamos pobres de espírito, que é quando reconhecemos, porque caímos em nós reconhecemos que estamos errados. Aquele filho pródigo, quando caiu em si, a agulha da bússola dele fez uma volta de 180 graus. Ele percebeu a fraqueza de espírito dele e percebeu que havia necessidade de voltar ao Pai. E é desta fraqueza de espírito que o Senhor está a dizer, felizes são estes que chegam a este ponto, que conseguem perceber que é preciso fazer o volte-face na vida deles. É quando tu reconheces, eu vou no caminho errado. Tu só procuras algo quando percebes que está perdido. Até que tu percebas que andas perdido, tu continuas a rumar o teu caminho errado porque estás convencido que estás certo. Mas há um ponto, vai haver um ponto na vida de todos nós, que nós vamos perceber que estamos mal, estamos errados. E a grande preocupação não é perceber que estamos errados, é como é que eu dou volta a este erro. E a volta deste erro é precisamente o voltar ao Pai, que falámos lá em Lucas 15, ok? Aquele momento em que entendes que tens de fazer uma viragem na tua vida. Então, quando fazemos isso, nós percebemos e recebemos uma grande promessa que diz no final deste versículo. Porque, diz este versículo, deles é o reino dos céus. E esta é uma grande promessa que o Senhor nos dá a todo aquele que é pobre de espírito. Ele dá-nos esta grande promessa. É herdar este reino que é dele e que pode ser nosso também. Okay? Recordando então que fazemos isto e recebemos uma promessa que é sermos bem-aventurados, felizes, porque herdaremos o reino dos céus. E esse reino começa por ser instituído em cada um de nós, aqui mesmo na terra. É um reino de paz, de alegria e de justiça. É ter a mesma mente que estava em Jesus.
É sermos renovados diariamente na nossa mente e no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, através da leitura, do entendimento e de revelação da palavra do Senhor em cada um de nós. Okay? É ter a experiência pessoal com o amor de Deus e, finalmente, é amar o próximo no amor de Deus. Porque Ele nos amou primeiro naquela cruz, quando se entregou por nós, porque, a bem da verdade, seria cada um de nós o merecedor de ter ficado pendurado naquela cruz e não Ele. Okay? Esta é a pobreza de espírito. E eu terminaria concluindo que, então podemos concluir que, quando nos achamos em nós mesmos, quando percebemos que vamos errados, quando pedimos perdão a Deus, quando alinhamos a nossa bússola, mas desta vez no sentido justo, correto, e apontamos para o Senhor, nos alegramos e nos tornamos muito felizes porque herdamos o reino de Deus em nós. E isso é muito importante. E o Senhor Jesus não deixou as bem-aventuranças espalhadas ao acaso, nem lhes deu ordens ao acaso, e não foi por acaso que esta foi a primeira bem-aventurança que Ele deixou registado. Porque a primeira coisa que nós podemos dar na caminhada de fé é percebermos que somos pecadores, segundo, estamos errados, terceiro, pedir perdão ao Senhor e voltar para a casa dele. E este é o princípio da nossa caminhada de fé. Foi o meu princípio da minha caminhada de fé, e creio de qualquer um que se converte e que aceita Jesus no seu coração. Ok, então esta primeira bem-aventurança nos diz que só é possível receber o reino de Deus quando nós somos pobres de espírito. Quando nós reconhecemos que não somos autossuficientes e precisamos de Deus. Aí podemos receber o reino de Deus e ser verdadeiramente felizes. A segunda bem-aventurança que Jesus nos ensinou, encontramos no versículo 4, Mateus 5,4, que diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu vou pedir então ao irmão que assuma para partilhar connosco aquilo que é o seu sentimento em relação a esta bem-aventurança. Louvado seja Deus, cumprimentando a todos os irmãos com a paz de Deus. Um bom dia a todos aqueles que estão sentados para ouvir essa partilha. Que Deus ricamente possa abençoar a todos. E aqueles que ainda não são, então permaneçam aí para entender a mensagem de Deus. Bom, nós vamos então destacar agora no versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Isto está em Mateus capítulo 5, versículo 4. Amém? E dizer aos irmãos, volto também no início da minha caminhada com Deus, e isto tem mesmo a ver também comigo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu lembro que quando comecei a caminhar com Jesus, teve um deslize, esse deslize de um pé dentro e um pé fora, e comecei naquele sistema ritual da balada, na noitada. Então lembro-me que quando saí da noitada, num sábado de madrugada, cheguei a casa, descansei, mas de manhã, logo de manhã cedo, estava a sentir necessidade de alguma coisa, e que eu não sabia o que era. E eu não consegui ficar quieto em casa. E então, lá o culto da manhã já tinha passado, e por volta aí da 1 da tarde, me levantei, tomei banho e fui caminhar para a igreja. Eu fui para a igreja, eu acho que também fiz propositadamente, cheguei tarde. Encontrei o culto, já estava a encerrar. E a última coisa que eu ouvi do culto foi Tiago capítulo 1, versículo 22, que diz assim, não seja somente ouvinte, mas seja também praticante da palavra do Senhor. E eu, quando saí daí, irmãos, acreditem que eu saí daí chorando. Subi no transporte chorando. Cheguei em casa chorando. E por incrível que pareça, o Senhor não meteu ninguém no caminho para me abordar e perguntar, mas passa-se alguma coisa? Mas eu vinha literalmente chorando.
E quando chego em casa, abro a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 adiante. E vi nessas palavras de Jesus o consolo, vinde a mim. E de facto isto me consolou bastante, porque encontrei ali o Espírito Santo veio me consolar. Por isso, irmão, só Jesus Cristo pode dar jeito à nossa vida. Só Jesus Cristo pode orientar o nosso caminho de forma a termos mudança em nós. E eu quero, para não ser muito longo, ler mesmo este capítulo 61 de Isaías. Os irmãos, se estiverem com a Bíblia aberta, podem acompanhar a leitura. Isaías 61, versículo 1 e 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? Todos, a consolar todos tristes. Deus é tremendo, Deus faz coisas tremendas na nossa vida, e eu aconselho aqueles pela primeira vez que estão a ouvir essa partilha, que não conhecem a Deus, experimentem, porque Deus faz coisas tremendas na nossa vida. E cada um de nós que está aqui tem uma história para contar ao encontro com Jesus. E quero também dizer aos irmãos que vale a pena andar com Deus. Vale a pena, porque o irmão Rui disse que os bens materiais não preenchem o nosso vazio. O que preenche é Deus. E com isso eu quero dizer aos irmãos, sigam, continuam firme, andando com Jesus. Ele é o nosso Consolador. Aquele que nas nossas angústias, os nossos pensamentos vacilantes, que possam atraçoar o nosso caminho reto em que nós estamos a caminhar e podemos pisar para fora. Mas Deus é aquele que nos traz para dentro quando nós meditamos, quando nós buscamos a sua palavra. Essa é a minha partilha para aos irmãos que estão assistindo, ouvindo. Não há outro caminho senão manter-se na palavra de Deus. Pastor Miguel. Amém. Obrigado, irmão Cassoma. Quando eu vos desafiei para estarem comigo nesta conversa e falámos sobre as bem-aventuranças, foi no sentido de partilharmos algo prático, não é? E eu dou graças a Deus, não é? Porque nós podemos viver as bem-aventuranças. Não é? Nós estamos aqui numa interpretação hermenêutica, numa exegese bíblica, mas estamos aqui para abrir o nosso coração e partilhar. Que por vezes choramos, mas sempre Deus nos consola. Por isso somos felizes. Amém. Por essa experiência e por essa certeza. Por essa certeza. A próxima bem-aventurança encontramos no versículo 5, que nos diz: bem-aventurados, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é assim? O Manuel fez isto. Sim, e na tradução que eu mais gosto de ler, as Sagradas Escrituras, que é a versão Bíblia para Todos, é uma linguagem um pouco mais atualizada, mas diz isso precisamente, felizes. Substitui a palavra bem-aventurados por felizes, e é mesmo o que significa. E eu estava a ouvir o irmão Cassoma, e a conclusão da narrativa, ou do teu testemunho, ou parte do teu testemunho, que choraste e ficaste feliz. Não sei se no momento isso foi traduzido, mas hoje tens consciência que de facto esse choro de facto se traduz em felicidade. Mas claro, eu estava a ouvir, o homem tem uma necessidade espiritual, não é? E tudo isto vem dessa necessidade, não é? Na nossa Constituição temos a componente espiritual, e daí este vazio que por vezes nós não entendemos o porquê, não é?
E ele é necessário, é uma necessidade de nós o satisfazermos, não é? Por isso é de facto uma descoberta, se não tinhas pensado ainda neste aspecto, neste vazio, como é traduzido em muitos testemunhos que aceitam Jesus, que havia um vazio. E quando encontraram Jesus, preencheu isso. Estão a resolver a parte espiritual, que todo o ser humano é parte constituinte dele. Mas não me querendo alugar, porque a réplica do irmão Miguel Cartaz foi sobre os mansos. E, de facto, na Constituição, ou pelo menos eu procurei e descobri aspectos muito interessantes sobre o Sermão do Monte, que foi proferido por um grande ensinador, Jesus Cristo, e ele, de facto, preocupou-se em falar para a multidão, como já o irmão Rui referiu. Ele tinha grandes multidões à sua frente, não é? E tinha certamente muitos daqueles também que tinham sido curados por ele, não é? E ele estava a visualizar todos esses e os seus discípulos, e ele, de facto, a essência do Evangelho, ele quis, os princípios, não é? E ele quis, de facto, referir este sermão, que foi tão importante, que alguns consideram mesmo foi a carta magna, não é? O discurso do rei, que é atual para hoje. É atual para hoje. Mas na Constituição, descobri também que as bem-aventuranças são compostas de dois aspectos muito importantes. Primeiro, uma condição, que alguns até podem referir, que é um modo de vida. E é um bom modo de vida, não é? Com um bom princípio. E tem uma promessa. Tem sede, será saciado. E todas elas têm, de facto, estas duas componentes. E deveremos todos nós, com princípios, moldar a nossa vida e a nossa postura também nestes componentes. E se integrarmos Deus nesta dualidade, de facto temos a promessa. Amém. Que é dada por Ele, não é? Que é dada por Ele. Por isso diz, na versão Bíblia para Todos, o versículo 5 do capítulo 5 de Mateus: felizes os humildes, os bem-aventurados, os mansos, não é? Porque terão como herança a terra. A terra. E mansos são humildes e submissos diante de Deus. Mansidão, que significa, de facto, mansos em atitude. E estes valores são valores que hoje são tão necessários na nossa sociedade presente. Porque temos, de facto, um conceito, e como sociedade, em que nos preocupamos, de facto, no poder económico, no poder político, no poder militar, vemos, de facto, que é o mais forte, o que é mais agressivo, ele tem poder. E é nesta lógica que nós estamos moldados e quase que vivemos nestes princípios, não é? Mas, sem dúvida que Jesus, ou seja, resumindo, quanto mais forte, mais agressivo, mais poder, não é? Mas Jesus, curiosamente diz o contrário, diz que não são os fortes que herdarão a terra. Mas sim que os mansos, que são os humildes, não é? Que terão, de facto, que são felizes. Portanto, temos esta grande capacidade, e esses que são felizes têm e aprendem a ter e a viver, de facto, esta capacidade para perdoar. Mas tudo isto é constituído e é construído e é moldado e é influenciado por um grande modelo, o modelo que é Jesus Cristo. E foi este Jesus Cristo que ensinou, que de facto anunciou este sermão, do Sermão do Monte, não é? Que é atualizado para o hoje. E todos estes que são humildes preocupam-se com a obra de Deus. Eu penso que isto é transversal a todos nós também, não é? Com a obra de Deus e o povo de Deus e com aquilo que Deus pode fazer em cada um pessoalmente. E o salmista diz, Salmo 37, versículo 11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém. Os mansos, os humildes, não é? Os pobres possuirão a terra e desfrutarão de grande tranquilidade. Lendo noutra versão. Alguém afirmou que ser manso não é uma virtude, é uma graça. Mas ser manso significa, ou ser humilde, significa ter relacionamento com Deus.
significa não ser rebelde, não ter rebeldia para com Deus. Ser manso significa dar graças a Deus por tudo. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus, capítulo 11 e versículo 29. Ou seja, felizes os mansos. Ser manso é não desejar mal. Ser manso é não desejar vingança. Saber perdoar aos outros. E quando pensamos neste sentido e neste aspecto tão particular, tão perdoar aos outros, eu vou diretamente e o meu pensamento vai de facto para a oração, o modelo da oração que Jesus ensinou como devíamos orar. E ele próprio disse como de facto devíamos orar. E eu estou a sentir um desejo muito forte de cantar o Pai Nosso, concretamente, e vou fazê-lo, se me permitem, eu vou fazê-lo cantando o Pai Nosso, que é de facto um texto que diz, e eu vou ler e depois vou cantar com todo o gosto. Diz assim Mateus, Evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Portanto, devem de orar assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de que precisamos. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então o Pai Nosso, como meu desejo cantá-lo depois daquilo que tivemos a falar sobre a oração do Pai Nosso, mas eu vou convidar-vos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6 e versículo 9 até ao 13, onde tem esta oração como modelo que Jesus de facto ensinou. E onde fala que nós devemos perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos aos que nos ofenderam, ou que nos ofendem. Tenho o prazer de ser acompanhado pelo Paulo Vicente, grande amigo, longa data, irmão na fé, e foi uma surpresa hoje poder encontrar-te aqui e poder-nos dar a nós, a todos nós, estes acordes deste tema, o Pai Nosso, que tanto agrado é para nós cristãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de que precisamos, perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do maligno. De facto, diz o versículo 14, se perdoarmos uns aos outros as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoarem aos outros, o vosso Pai também vos não perdoará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso
santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. No céu, o pão nosso cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas, como perdoamos uns aos outros. Não nos leves à tentação, mas livra-nos do mal. Sim, teu é o reino e o poder e a glória eternamente. Sim, teu é o reino e o poder e a glória eternamente. Sem dúvida que perdoar as ofensas dos outros quando nós oramos, se nós pedimos a Deus que nos perdoe as nossas ofensas e não conseguimos perdoar as dos outros, é uma oração em vão. E se nós não conseguimos perdoar aos outros e pedimos a Deus que perdoe as nossas, não faz sentido. Não é ser feliz. Um feliz e um humilde não tem esta atitude. É importante que possamos refletir: se conseguimos perdoar aos outros, então Deus perdoa-nos a nós. E devemos ter essa postura. Mas não é 70 vezes 7. Ou não é apenas 7 vezes. É 70 vezes 7, 70 vezes 7, 70 vezes 7. Não é? Razões para ser manso, ser humilde. Jesus é o modelo que nós devemos seguir. Jesus, ele próprio, foi manso e foi humilde, não é? Ele teve palavras de perdão na cruz. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. E poderíamos também pensar em Moisés. Foi Deus mesmo que o considerou o homem mais manso, não é? E Moisés, quando ele aceitou, de facto, pedido de Deus para dirigir aquele povo, o seu povo escolhido, e quando o povo se revoltava e zombava de Deus e voltava às costas a Deus, e Moisés orava pelo povo e chorou pelo povo, não é? E para concluir, os mansos, os humildes, não é? E não os violentos, são esses que herdarão a terra. Por fim, herdarão a terra, não é? Têm prometido esta herança, têm esta promessa: novos céus e nova terra. Obrigado pela partilha. Sem dúvida, os mansos herdarão a terra. Quando falamos em herdar a terra, falamos em conquistas. E aqueles que são mansos, eles conquistam. Conquistam coisas que Deus tem para eles. E a falta de mansidão também impede as pessoas de conquistarem aquilo que precisam, aquilo que desejam.
E a mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo são as características do caráter de Deus implantados na nossa vida pelo Espírito Santo, não é? E um desses frutos é a mansidão, que nos leva a conquistar coisas grandes. A falta de mansidão, ou seja, a ira, agirmos de uma forma irrefletida, nos impede de muitas vezes conquistarmos coisas que Deus tem para nós, coisas grandes. Que Deus nos possa ajudar e, mais uma vez, obrigado por este momento. Nós vamos passar para uma outra bem-aventurança. Nosso irmão Sérgio vai nos falar, então, da quarta bem-aventurança, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quero saudar a todos com o bem da paz do nosso Deus. Obrigado, Pastor Miguel, pelo convite. Para mim é um grande privilégio estar aqui juntamente convosco e poder partilhar algo daquilo que efetivamente Deus também tem feito na nossa vida. Se nós pensarmos em relação àquilo que já foi aqui dito, e é uma grande verdade, não é através dos bens materiais que nós conseguimos efetivamente ser verdadeiramente felizes. Mas a verdadeira felicidade existe. Há pessoas que pensam e já o afirmaram, que eu já ouvi algumas dizerem, isso não existe. Isso não é verdade. Eu posso ter alguns momentos agradáveis, alguns momentos bons, mas verdadeiramente feliz, eu nunca consegui ser. Eu podia dizer isso no meu passado. E penso cada um de nós. Porque nós percebemos efetivamente o quanto Deus nos amava, nós percebemos que foi através do sacrifício de Jesus que fomos perdoados, e nós hoje nos sentimos pessoas verdadeiramente felizes, porque Deus veio preencher a nossa vida. Deus criou em cada um de nós um espaço que só pode ser preenchido por Ele. Nós, em termos humanos, se não tivéssemos o Senhor, faríamos como os outros também, procurar tudo e mais alguma coisa para procurar nos satisfazer. Eu também o fiz. Procurei tantas coisas, mas nunca houve nada que me satisfizesse tal e qual como o Senhor. Glória ao seu nome. Nele está a verdadeira felicidade. E em relação àquilo que estamos a meditar nesta bem-aventurança que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Glória ao nome do Senhor. Nós pensemos um pouco nisto. Ninguém melhor do que o cristão celebra efetivamente as coisas que pode desfrutar da parte de Deus. Aquele que tem fome e sede de justiça, como disse Jesus, será saciado. O Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós em cada dia temos também a necessidade de alimentar a nossa alma, através da comunhão com Deus, através da comunhão com a sua palavra. Só vivendo dessa maneira nós conseguimos efetivamente ser saciados. Só quem efetivamente nasceu em Cristo consegue sentir verdadeiramente fome e sede de justiça. Quantas injustiças nós vemos neste mundo? Tantas. Se nós pensarmos naquilo que nos diz quando fala em relação à justiça, ter sede de justiça, e se nós falarmos juridicamente, justiça é o ato de reparar um dano, repor a ordem e o equilíbrio entre todas as coisas. Quando Deus disse a Adão e Eva que eles podiam comer de toda a árvore que estava no jardim, e Deus não vedou nada, a não ser aquela árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore da ciência do bem e do mal, porque Deus disse: no dia em que vocês comerem, a comunhão que vocês têm comigo, este relacionamento íntimo e estreito que vocês estão a ter agora, vocês vão perdê-lo. E eles desobedeceram. E essa comunhão com Deus foi interrompida. Mas Deus, porque nos ama de uma maneira profunda, de uma maneira que é difícil de explicar toda a sua plenitude, Deus, através de Jesus, decidiu fazer a verdadeira justiça. Deus repôs novamente o relacionamento que nós tínhamos com Ele. Deus voltou a comprar-nos para Ele. Deus, através de Jesus, diz a palavra de Deus, Ele, Jesus,
foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se nós hoje conseguimos ter paz com Deus, se nós hoje conseguimos ter paz uns com os outros, se nós conseguimos ter paz com as pessoas que nos rodeiam, mesmo quando às vezes vemos injustiças, mas conseguimos ter paz na mesma, conseguimos sentir pessoas felizes, diz a palavra de Deus, o castigo que devia cair sobre nós, caiu sobre Jesus. Foi Jesus que fez isto. E se nós pensarmos em relação a um juiz, quando ele está diante de alguém, está efetivamente a tentar aferir se aquela pessoa praticou aquela ação ou não, se efetivamente aquela pessoa deve ser condenada pelo que fez, se houver uma outra pessoa que vá tentar tomar o lugar daquela e dizer eu venho aqui e pago efetivamente esta dívida, eu venho aqui e venho repor isto diante da sociedade no nome daquela pessoa, ninguém vai aceitar. Porque foi aquela pessoa que transgrediu, foi aquela pessoa que falhou. Mas Deus, que é um juiz justo e ama-nos de uma maneira tremenda, Deus nunca desistiu da humanidade. Deus nunca desistiu da humanidade. E posso dizer com toda a certeza, Deus não vai desistir. Aleluia. Meus amados irmãos, Deus não vai desistir. Prezado amigo, prezada visita, prezados amigos, Deus não vai desistir. Deus ama-nos, Deus ama-vos. E se não se lembrarem de mais nada daquilo que eu estou a dizer, pelo menos lembrem-se, Deus ama-me. Deus ama-me. E reparem, diz a palavra de Deus, eu volto a lembrar, diz, Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Diz noutra passagem, todos nós aqui também estamos a partilhar nesta manhã, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Glória ao nome do Senhor. Deus, que é aquele que efetivamente podia olhar para nós e dizer, tu desobedeceste à minha vontade, então tens isto como consequência. Mas não. Deus que nos ama de uma maneira tão profunda. E eu intento concluir com isto. Lembrando aquilo que se passou com aquela mulher que diz que foi apanhada em pleno adultério. Não entrando já noutras questões de machismo e tudo mais, porque levaram só a mulher. Mas pensemos nisto. Chegaram diante de Jesus para tentar de colocar Jesus, como se costuma dizer, entre a espada e a parede. Se ele vai dizer, não, deixa-na ir, coitada, e iam dizer, então, mas tu dizes que cumpres a lei e deixas esta mulher assim? Se mandasse apedrejar, o que é que iria acontecer? Então tu afinal dizes que és amor? Mas Jesus disse, aquele que estivesse sem pecado, atira a primeira pedra. E depois olhou para a mulher e disse, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Onde é que eles estão? Ele que é o justo juiz, que tinha tudo para poder condená-lo, ele disse, onde é que eles estão? Agora vai. E não peques mais. Amém. Vai e não peques mais. Amém. Que Deus ricamente vos abençoe. Amém. Obrigado, irmão Sérgio, pela partilha. Sendo um irmão, um homem ligado às leis, ao direito, à justiça, foi interessante, não é? A forma como o irmão partilhou. E, sem dúvida, a justiça de Deus não é igual à justiça dos homens. E ter fome e sede de justiça é ter fome e sede do perdão de Deus, da justificação de Deus. Amém. Em Cristo Jesus, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, nós somos justificados, tornados justos diante de Deus. E agora podemos ser felizes por esse perdão. E nós queremos terminar esta parte da manhã com uma palavra de oração. Vou pedir ao irmão Caçama para orar. E eu quero desafiar a todos, aqueles que nos estão a ouvir, a escutar, aqueles que, de alguma forma, não estão satisfeitos, ainda não experimentaram esta verdadeira felicidade, que não vem do exterior, mas vem do interior. Quando o reino de Deus é implantado nas nossas vidas, nós somos felizes. Amém. E Jesus Cristo quer implantar o reino de Deus na sua vida, o reino dos céus no seu coração. E nós vamos orar, enquanto nós estamos a orar, cada um pode também pedir a Deus, pedir a Jesus Cristo, que o possa saciar. Talvez tens experimentado em tantas coisas, matar a tua fome, a tua sede, saciar a tua sede, e não tens conseguido. Tens essa consciência. Continuas insatisfeito.
continuas a não ter uma verdadeira felicidade, Jesus te pode dar essa felicidade. Porque aqueles que têm sede e fome do perdão de Deus, porque o perdão de Deus é o único que nos dá paz, nos dá a verdadeira felicidade, serão fartos. Por favor, irmão Cação. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, queremos lhe agradecer, Deus, pelo cuidado, pela vida, pelo ar que respiramos, Senhor. Pai, pelas famílias dos teus servos que aqui estão também, Senhor. Pai, por aquelas famílias também que se encontram em casa neste momento, Senhor. Pai, ouvindo nesta manhã esta partilha da tua palavra do Sermão do Monte, Senhor. Cada um partilhou de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, Deus da glória, assim conforme o Espírito Santo nos concedeu. Obrigado, Jesus, Pai, por este tempo, Senhor. Pai, queremos entregar, Senhor, famílias enlutadas, Senhor, no Teu altar de graça. Queremos entregar, Senhor, Deus da glória, Pai. Senhor, Pai, aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão em casa, Senhor. Queremos orar por todas as nações por causa desta pandemia, Senhor. Estenda a Tua mão saradora, Deus da glória, Pai. Sabemos que Tu podes permitir tudo e Tu podes também parar, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo consolo. Obrigado pela bem-aventurança a todos os povos que te adoram, Senhor. Obrigado, Deus, aqueles que ainda não provaram desse bem-aventurado, Deus da glória, Pai, que possam provar nesta manhã, que possam sentir nesta manhã, através dessa mensagem, Pai. Abençoa o teu servo, Pastor Miguel, a sua casa, a irmã Cristina, a Mariana, a Raquel, a Ana Sofia, Deus da glória, Pai. Pai, dirija o teu servo, continua a renovar as suas forças, continua a encher do teu Espírito Santo, Pai. Pai, este teu servo, Pai, que tem, oh Senhor, colocado aqui propostas interessantes que vêm do teu reino, Senhor. Pai, obrigado pelo desafio. Nós queremos contribuir, assim como o irmão Rui contribuiu, assim como eu contribuí, assim como o irmão Fadista contribuiu nesta manhã, assim como o irmão Sérgio contribuiu, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Renova todos os cooperadores, Deus da glória, pelo poder do teu Espírito Santo, grupo de louvor, aqueles que estão no som, Deus da glória. Pai, ajuda, Senhor, nesta manhã, no nome de Jesus, e para a tua eterna glória, Pai, te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Estaremos de volta da parte da tarde com a segunda parte desta conversa e com a continuação da meditação, da análise das bem-aventuranças. Deus abençoe a todos. Até logo. Soprando em todo lugar, alegria como fonte que brota sem parar. Vem, Santo Espírito, põe o teu fogo em mim. Vem, Santo Espírito, põe o teu fogo em mim. Paz como rio, amor como uma montanha, o vento do teu espírito está soprando em todo lugar.
que brota sangue para